Olá, amigos do programa Tocando o Oculto, sejam todos bem-vindos aqui no Cron TV e começando agora então o ano de 2022 com novos temas, novas abordagens, e eu escolhi agora para vocês um trecho de um programa muito bacana que foi ao ar aqui no Tocando o Oculto agora no mês de janeiro, com a origem da magia, com dois grandes magos, José Alves e Ari Barbosa, né? Então vale a pena a gente conferir um trechinho disso, e se vocês gostarem do tema, depois participem com a gente no nosso Tocando Oculto com o vídeo completo, curtam a programação, tá? Que tá muito legal. E aqui também no Cron, não deixem de dar o seu like, comentários, replicar o vídeo e dar o seu joinha, que é sempre importante, tá bom? Vamos conferir nossa entrevista então? Vamos lá. Olá, amigos do programa Tocando Oculto, eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo mais um tema muito bacana, imperdível para hoje, trazendo dois magos de peso aqui, que vocês já conhecem bem aqui do canal Tocando Oculto, nosso querido José Alves e nosso querido Ari Barbosa, falando sobre a origem da magia, como tudo começou antes dos tempos conhecidos, lá dos primórdios, lá no começo realmente de tudo. Seja bem-vindo então, Ari, seja bem-vindo, José Alves. Saudações, Fred, saudações, Ari, e saudações aos apreciadores do canal Tocando Oculto. Legal, obrigado, Zé, pela presença. Ari, seja bem-vindo mais uma vez, você sempre explanando com muita propriedade os temas que apresenta por aqui. O pessoal gostou muito dos temas que você também já apresentou, que é o multiverso, aliás, o metaverso e também o transhumanismo. E a gente depois vai continuar, né, sobre o metaverso, como você disse que tem muita coisa bacana ainda para expor aqui. A gente depois vai fazer um segundo time contigo, né? E seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Eu que te agradeço pelo convite, viu, Fred? Abraço enorme aí, viu, Zé? Você é uma grande referência aí no mundo da magia hoje e é um privilégio poder estar aqui com vocês. Tá ótimo. Bom, eu vou começar então com... Prazer é meu também. Isso aí. Hoje tendo os dois magos juntos aqui, falando, abordando cada um dentro da sua temática, né, da sua linhagem aí. Bom, vamos começar então com o Zé. O Zé, o que você trouxe para a gente com referência à origem da magia, lá dos primórdios? Você trouxe vários apontamentos aí para a gente importantes, né? Você tem um primeiro para a gente aí que você acha que é fundamental também? Uhum. Com o que você quer começar? Bom, já que você me deu a palavra, quando nós abordamos esse tema, origens da magia, nós vamos imaginar o desenvolvimento da magia, naturalmente, através de uma escala linear, né, dentro do tempo linear, dentro do desenvolvimento das civilizações humanas, tal, atravessando todas as eras e chegando à época atual. Porém, as origens da magia, ela se coloca anterior ao próprio conceito de tempo, né? Ela se confunde com o mistério do sagrado, mas não meramente no sentido moral. Quando nós falamos do sagrado, lhe aplicando uma conotação moral, mas no sentido etimológico de que sagrado remete a sacer, né, do latim, sacrum, aquilo que está fora, né? Então, o sagrado ele é sobrenatural. Então, assim, o primeiro tópico que eu marquei aqui para criar uma espécie de pequeno roteiro, para não ficarmos perdidos, foi a magia como essência secreta do ser e do não... A magia como essência secreta do ser e do não ser, fazendo essa mediação do não ser para o ser, né? E aí ela vai apresentar, inevitavelmente, o que nós chamamos de corpo de hierofania, né? Esse termo hierofania, ele vem do Mircea Eliade, para designar o mistério do sagrado que se apresenta, que se corporifica, tá? Então, o que é importante a gente deixar claro aqui no comecinho é que a magia, basicamente, ela determina tudo que vem a ser no campo histórico, né? Porque da magia advém as nossas artes, as nossas tradições religiosas, filosóficas, metafísicas, científicas, nossas organizações políticas e tudo mais. Aí eu deixo a palavra agora com o Ari e a gente vai prosseguir na conversa.
Tá ok. Bom, olha, então agora continuando com você, só lembrando pessoal, então, gostando do tema, pessoal, já por favor, deixe o seu joinha aqui no canal, se inscrevam, ainda quem não é inscrito por aqui, comentem sobre isso no vídeo, repliquem para quem vocês acham importante esse conteúdo, porque isso o YouTube vê com bons olhos e também indica o canal para outras pessoas conhecerem esse conteúdo que a gente tem a vontade de ser cada vez mais profundo e com conhecimento aqui para o pessoal estudar por aqui, como muita gente vem fazendo, tá bom? Então, Ari, por favor, é contigo aí. Eu que te agradeço, Fred. Obrigado aí pela introdução, viu, Zé? Bom, antes de mais nada, as fundamentações que nós temos aqui dentro da nossa egrégora, elas corroboram bastante o que o Zé acabou de colocar, principalmente quando ele coloca que a magia precede eventualmente a própria existência, onde ele coloca isso como o sagrado. De fato, as escolas de magia, pelo menos as escolas de mistério mais bem estruturadas, vamos colocar dessa maneira, elas fazem esse apontamento de que a magia ela vai muito além das noções convencionais que nós temos do místico, do esotérico, do transcendente, e ela precede essa nossa própria realidade onde nós estamos aqui. Dentro do que a gente tem assentado com relação a esse tema, a prática da magia, e aqui, abrindo parênteses para a denominação que nós temos de magia dentro da nossa egrégora, que é a alteração da realidade com base na intenção, com base na vontade, vamos colocar dessa maneira genérica, pelo menos como a gente aceita ela aqui, esse é um procedimento aparentemente corriqueiro, para aquém e além desta nossa realidade e que precede, inclusive, essa nossa própria existência. E aqui, só para a gente dar um norte do que a gente está entendendo como existência, a gente está falando dessa realidade, desse nosso universo, a sua parte material, que é aquela que a gente convive, a sua parte imaterial e as suas paralelas. Esta criação sendo feita, ela já é, de fato, um ato de magia, e assim como o que aconteceu aqui, aconteceu antes disso, nos ambientes que nós nominamos como sendo o sagrado. E aqui, novamente, corroborando o que o Zé colocou, nós não avaliamos isso pelo viés moral, né, da devoção do que seja sagrado, mas sim aquilo que vem antes e que precede ao que nós chamamos aqui do erro, que é a construção dessa própria realidade. A partir desse ponto, tudo de fato é magia, porque foi alterando essa realidade que chegamos até aqui. Na nossa opinião, na nossa percepção do que a gente tem das coisas, de uma forma bastante destrambelhada, por uma série de motivos que não cabe a gente colocar aqui, mas todo o desdobramento da força da vontade que aconteceu aqui dentro, mais ou menos estruturado, utilizando ou não determinadas ativações de magia clara, né, como a gente a vê como teurgia, né, pelo menos, é um desdobramento disso. Então, a magia, ela de fato é a base de qualquer evolução que aconteceu aqui dentro, sejam pelos seus aspectos científicos, pelos seus aspectos políticos, organizacionais, estruturais de fato, né? O que nós percebemos é que a própria formação molecular de átomos dentro dessa nossa realidade é sim um efeito de magia. O esforço que a gente faz com as pessoas para que elas tenham uma compreensão desse tema é justamente por isso. Magia não apenas é lícita, ela é legítima, como ela é de fato a raiz de todo o desenvolvimento que aconteceu e acontece aqui dentro. Por conta de várias agendas, que não cabe a gente aqui colocar, ela foi demonizada, mistificada, e a partir de um certo momento foi excluída para determinadas castas, viraram escolas de mistérios, desde tempos onde o tempo não existia. E foi uma outra fala do Zé, da qual a gente concorda, que a magia precede, inclusive, o fator tempo. A linearidade pela qual a gente vê a vida, ela é uma percepção muito humana, nossa aqui, mas o tempo é uma variável apenas dentro desse nosso ambiente aqui. Quem conhece magia e quem sabe realmente as supostas origens disso tudo, vai entender claramente que isso ultrapassa mesmo civilizações, né, que nós temos como mitológicas, como... eu vou começar com a civilização egípcia, né, que talvez seja da relação das pessoas mais antigas, mas muito antes disso,
a gente está falando aqui bem pretérito de Atlântida ou qualquer outra. Então, as origens da magia, já dando aqui um contexto, pelo menos aqui para a nossa audiência, no entendimento que a gente tem, ele vai muito, muito além do próprio entendimento dessa nossa civilização atual. Essa nossa civilização, inclusive, ela não passa de um arremedo do que aconteceu no passado, e queremos crer que, com muita magia, inclusive, a gente vai, eventualmente, voltar ao mínimo do que já foi um dia. Então quer dizer que vocês acreditam que isso ainda é antelemuriano? É o primeiro dia da criação, por exemplo, o que diz a teosofia? Então é bem lá nos primórdios mesmo, é isso? Zé? Sim, acho que nós estamos nesse sentido, porque a magia primigênia, ela, em termos pragmáticos, né, em termos práticos, a primeira forma de magia é o xamanismo, né? Aquilo que se entende tanto pelo ocultismo quanto pela antropologia como feitiçaria xamânica, né? Que é essa magia primigênia. A partir dela vão ser desenvolvidos todos os, como é que se diz, movimentos do pensamento humano que vão apresentar o desenvolvimento das civilizações, né? Então, é essa mediação dessa magia, desses, como é que se diz, feiticeiros aí primordiais, esses magos primordiais, que vai definir os mistérios do tabu, do totem, que vai permitir a diferenciação da barbárie, civilização da barbárie, né? E vai haver esse desenvolvimento. Essa magia anterior, essa magia primigênia, ela, como o Ari bem observou, ela antecede a moral. Então, a moral vai vir a partir do estabelecimento do totem do tabu. O totem ele é a matriz de um fundamento sagrado, divino ou demoníaco, tá? Ou os dois ao mesmo tempo, né? O tabu, eles são as leis de sangue, que eram leis sangrentas, leis, como é que se diz, draconianas, né? Com a qual as primeiras noções de leis, do que é certo, errado, do que é permissível, do que não é permissível, vão ser instauradas na humanidade. Então, essa magia obscura, essa magia ancestral, ela nunca deixou de existir, porque ela é o próprio fundamento, tá? Só que ela vai se manter, como se diz, velada, à medida que novos desenvolvimentos, a partir dela, vão sendo aplicados ao longo da historicidade humana. Entende? Então, como o Ari disse, a magia, por essa terribilidade, essa sapiência, esse brilho e esse terror que ela encerra, ela de fato não vai ser vista com bons olhos, né? Principalmente nas fases religiosas do desenvolvimento humano. Porque, embora a religião também use magia, a religião ela tem um caráter passivo. Você apela aos deuses ou a Deus e espera a arbitrariedade deles, tá? E na magia, como você impõe a vontade, você força os próprios deuses a te obedecer e tudo mais, ela passou a não ter uma visão, como é que se diz, aceita socialmente, dentro desses quadros posteriores que se apresentam. Agora, ela é, sim, mais antiga que tudo isso que você está falando. Mesmo as noções míticas de civilizações antediluvianas, Atlante, Hiperbórea, Lemúria e etc. Né? Como o Ari tocou no Egito, o Egito, dentro das civilizações mais antigas conhecidas, é a civilização que levou a magia à sua perfeição ultimal, né? De fato né? Tanto é verdade que eu estou falando que as ciências ocultas, quando você traça a origem delas, né, no desenvolvimento humano e tal, vai dar no Egito, né? Cabala, hermetismo, gnose, alquimia, tal, você vai chegar lá no Egito. Então, faço essas observações aqui e deixo a palavra com você.
Ô, Ari, antes de você continuar a observação do Zé, a gente não podia cometer a gafe de esquecer de quem até sugeriu esse tema aqui para a gente hoje, que é o nosso querido Alfredo Narras, que, além de tudo, também é o seu grande amigo, né, o amigo do Ari. E um grande abraço para você, Alfredo, que trouxe para a gente o tema aqui na segunda-feira, que foi essa questão do ego, se o ego evolui ou não. Então, eu trouxe uma abordagem muito bacana aqui para a gente, né? Um grande abraço para você, Alfredo. E eu acho que é importante, ontem tentamos aqui, a chuva não... ouvindo, Fred? Tô. Ontem a chuva não deixou a gente dar sequência na nossa ideia, mas hoje a magia imperou e a gente está reinando absoluto por aqui. Ari, é contigo aí. Fred? Obrigado, Fred. Antes de mais nada, grande abraço, né? Tá. Inclusive, agradecimento aqui por você ter sugerido o nosso tema. Tá? Corroborando aqui o que você acabou de dizer, seguramente o ato da gente estar fazendo uma live sobre magia com esses aspectos já é um ato de magia em si, né? Conseguir que a gente faça esse tipo de abordagem hoje e ter audiência, que as pessoas começam a olhar sobre essa temática novamente, né? O místico ele está brotando de tudo quanto é lado, é um ato mágico aí, com toda certeza. O Zé comentou com bastante propriedade a questão do xamanismo, né? Hoje, se a gente puxar na raiz de tudo que a gente vê, dos desdobramentos daquilo que a gente entende místico, magístico, esotérico, fatalmente a gente vai cair nesse movimento, como as pessoas querem entender hoje, o xamanismo, como a raiz principal disso, pelo menos uma raiz da nossa civilização para cá. Mas isso aconteceu realmente muito antes de tudo isso. Eu gostaria de dar uma abordagem aqui do que a gente entende que seriam as raízes disso, e para a gente falar um pouco sobre isso, a gente vai ter que entrar em alguns contextos de por que as coisas são como são, de por que essa realidade é o que é. Uma das dificuldades que as pessoas têm bastante de entender a magia, e principalmente porque que ela pode ser praticada no seu polo positivo ou negativo, porque Deus permite, né, como eu já ouvi falar, né, esse tipo de expressão, é justamente por conta do desconhecimento da própria realidade onde nós estamos, das características dessa realidade que aqui está. Como a gente estava conversando anteriormente, mesmo antes desse universo ter surgido, já havia o que nós entendemos como a prática da intenção para alterar a realidade. Se essas consciências sagradas elas têm poderes ou não com isso, mas o que as move é o que move qualquer ato de magia, a vontade de realizá-la, e assim foi feito. Novamente, por motivos que não cabe aqui a gente colocar, foi criada uma realidade indevida essa onde nós estamos, uma das realidades externadas da fonte que tudo é, como eu prefiro chamar a consciência única, e nesse pontinho, dentro de uma das paralelas laboratoriais lá, foi criado um projeto baseado no que hoje nós entendemos como dualidade. Talvez a melhor expressão da característica dessa realidade é a dualidade. Para ser mais exato, nós estamos dentro de uma realidade que ela é positiva, ela é negativa e ela também é neutra. Né? O neutro também é pó. E dentro do arrojo, da ousadia desse projeto, aconteceram problemas, e o fato é que essa realidade foi criada, inédita, porque ela conjuminava justamente essas duas perspectivas, essas duas polaridades transcendentes, num projeto novo, único, e a partir daí, ao que nós temos assentado, é só destrambelho até os nossos dias de hoje. Isso aconteceu aí há alguns bilhões de anos. Então, se alguém quer saber a origem da magia, uma data para isso está acontecendo muito, muito antes que isso. O fato é que de desdobramento em desdobramento aconteceram problemas numa realidade antimaterial, na realidade material, quando nós tivemos aqui a formação de galáxias, planetas, essa coisa vai longe. Num determinado momento, um dos projetos administrativos para tentar administrar essa realidade é o planetinha aqui onde nós estamos, e aqui a gente começa mais ou menos a se encaixar já, né? Não vamos entrar aqui também no mérito das consciências aqui populares, isso é uma coisa que faz bastante tempo, mas ali começaram a acontecer alguns desenvolvimentos biológicos para determinadas situações.
Notem bem que tudo isso está muito entrelaçado. Ainda que estejamos falando de materialidade, neste momento, as outras paralelas, ditas astrais, emocionais, mentais, tudo mais, havia um certo vínculo com aqui. Estou falando de um tempo onde não havia sequer ainda essa raça que nós chamamos aqui de Homo sapiens sapiens, essa que hoje as nossas consciências aqui estão habitando. Muito bem. De projeto em projeto, desdobramento em desdobramento, em um determinado momento, se considerou que era apropriado fazer o desenvolvimento de uma nova gênese, que aí sim a gente está falando aqui do nosso Homo sapiens sapiens, que desenvolveu determinadas características, o que nós chamamos hoje de senso crítico, análise filosófica, o questionamento do porquê. Né? As pessoas gostam muito de chamar que a raça humana é a raça da racionalidade. Isso não parece ser academicamente muito correto. Nós somos a raça da porquebilidade, como eu gosto de chamar. Só somos os únicos que fazem o questionamento do porquê. E, aparentemente, muitas das consciências, eu me arvoraria até a dizer as sagradas, não fazem esse tipo de questionamento, essa análise nossa. Por conta disso, isso acabou gerando um determinado problema ali, e começaram a haver determinadas quedas conscienciais razoáveis. Estou me adiantando um pouquinho, porque antes disso nós tínhamos aí algumas civilizações, como se começaram a chamar de Lemuriana, Mura, Atlântica, aonde foram levadas às raias da perfeição, realmente, palavra um pouco pesada, mas os avanços foram muito grandes no campo da magia. Como escolas fundamentadas, como uma prática normal. Imagine aqui que a magia é simplesmente o nome de toda e qualquer escola. E ali dentro haviam algumas outras matérias, vamos colocar dessa maneira. De qualquer maneira, houveram quedas conscienciais, a maioria das pessoas que estudam esoterismo, exopolítica e civilizações antigas sabem muito bem que houve quedas sérias. E para a gente acelerar um pouquinho, vamos chegar só em Atlântida, senão a gente não chega em lugar nenhum. Quando aconteceu esse episódio da Atlântida, que houve uma queda realmente consciencial muito grande, algumas consciências mais esclarecidas resolveram se apartar daquele projeto de hecatombe que acabou acontecendo, e muitas das escolas de mistério que nós temos hoje têm essa origem aí. A primeira das civilizações que, após essa hecatombe, conseguiu se estruturar de uma maneira muito razoavelmente equilibrada, ainda que fosse muito longe do que aconteceu lá atrás, foi justamente, pelas informações que nós temos, a civilização do Egito, que trouxe todo este conhecimento, esse arcabouço, e começou ali a praticar, dentro daqueles hierofantes, né, todo aquele modelo que ali aconteceu, o ressurgimento da prática lícita, diária, perene, da magia como uma prática fundamentada. Evidentemente, não necessariamente para essas práticas ditas mundanas que nós utilizamos hoje. Né? Hoje a gente utiliza a magia para um problema familiar, para uma questão do nosso gato, uma questão de emprego, né? Mas essa perspectiva era muito mais ampla. Se usava realmente a alteração da realidade para isso. Novas quedas conscienciais aconteceram, vários problemas, né? O que não falta é problema aqui nesse nosso universo. E aí, a partir... Bom, antes disso, aconteceu um problema degenerativo nessa própria raça Homo sapiens sapiens, aonde a maior expressão dessa consequência na materialidade que nós temos hoje é o recolhimento, a diminuição brutal do que hoje nós chamamos de glândula pineal. Essa glândula pineal, em épocas pregressas, né, era e ainda é o grande agente de vínculo intra-realidades, e todo aquele que tem isso murcho, a maioria de todos nós, a pineal hoje é uma ervilha murcha, né? Tem o tamanho de uma ervilha murcha. Tem uma capacidade de conexão com o transcendente muito reduzida, muito reduzida. Isso aconteceu pelas informações que nós temos, como um projeto genético criado para essa finalidade, para diminuir literalmente essa capacidade aí, desse bicho que estava crescendo de forma desordenada e com capacidades mentais bastante criativas, e houveram as quedas conscienciais, houve queda de Atlântida, houve queda de tudo isso. Muito bem. Por que esse contexto é interessante? Por que eu fiz esse preâmbulo para vocês? Para colocar um pouquinho na página, dentro da nossa egrégora, o que a gente entende que aconteceu a partir daí. E foi justamente nesse momento onde a gente começa a ver as raízes
do que hoje nós chamamos os grandes xamãs, o xamanismo que aconteceu. As informações mais de raiz que a gente tem aconteceram ali na Rússia, né? Naquele período ali, onde alguns começaram a ter uma relação com o transcendente, do que hoje nós chamamos de quê? De bruxaria, de feitiçaria, de magos, esse tipo de coisa, que eram pessoas com capacidades especiais e que ali começou um certo embrião de retornar a esta civilização em algum momento. A característica desses xamãs, inclusive, não apenas naquela época, até hoje, tá? As pessoas que têm uma relação com o transcendente acima da média, sejam médiums, sejam religiosos, inclusive, não importa. Se você começar a ter uma relação com o transcendente razoável, você vai desenvolver sua pineal maior. E a característica dos xamãs e de grandes magos, mesmo médiuns que eu conheço, eles, de fato, eles têm dentro da sua glândula pineal muito mais cristais do que uma pessoa convencional. Quanto mais para a materialidade e fora do que nós chamamos de transcendente, eu não gosto da palavra espiritual, eu acho ela muito limitada para as coisas que a gente trata. E por isso que eu trato de transcendente. Quanto mais envolvido com outras realidades, seja elas quais forem, mais esse indivíduo vai se desenvolver isso. Alguns nascem com isso, outros desenvolvem. Isso é uma outra questão. O fato é que esses xamãs, eles traziam sim todos esses predicados, e o que é muito curioso, eles começaram a ter uma certa tutela de consciências, que por falta de palavra melhor nós podemos chamar de espirituais, de outras paralelas, seja da erreticidade humana, seja de outras oitavas da existência, e que os capacitava com alguns conhecimentos para que eles tivessem uma relação, a princípio, de ajuda para as próprias civilizações onde eles estavam envolvidos, nos campos pelos quais a tecnologia, que nessa época era zero, foi uma queda imensa, viramos literalmente, a civilização não cabe como termo para aquele contexto, eram índios, eram nômades, enfim, tentando auxiliar e fazer com que essa raça, em algum momento, retornasse. Então, algumas dessas consciências estavam na paralela espiritual, algumas estavam e ainda estão em zonas subterrâneas ainda do nosso planeta, se recolheram. Daí que vem, inclusive, a fundamentação de fraternidades, esse tipo de coisa toda, ainda estão lá, em algum momento aguardando aí algo que surja e brote dessa comunidade com esses arremedos que foram passados nessa época. Esses xamãs, legitimamente, são, até hoje, no meu entendimento, a melhor expressão, mais antiga, pelo menos dentro da nossa civilização, do que nós poderíamos chamar de magos, da prática da magia, e receberam e recebem até hoje esse auxílio. E desdobramento e desdobramento, foram surgindo escolas de mistério, naturalmente, linhas. Sem dúvida alguma, a civilização do Egito e os hierofantes conseguiram estabelecer a maioria esmagadora do que se tem hoje, tem sua raiz lá, não tenha dúvida disso. O que nós temos visto é um avanço muito grande em algumas frentes e cada vez mais, muito curioso, as práticas xamânicas que foram utilizadas naquela época por absoluta falta de tecnologia, elas estão sendo hoje modificadas por conta de metafísica, por conta de química, por conta de botânica, por conta de biologia, ou seja, se está procedurando através do método científico aquelas coisas que se faziam empiricamente lá atrás, pela força de poder de uma erva, pela força de uma evocação de um determinado mistério, que eram usados e são até hoje. O Zé colocou isso com muita propriedade, né? A determinação, inclusive, para o que nós podemos entender como deuses, deusas, impõe-se à vontade, literalmente. Ou seja, aparentemente, há um direito legítimo no ser humano, ancestral, de que todos nós sempre tivemos, de poder, sim, impor a nossa vontade em consciências que vão além daqui. É literalmente isso que se faz no ato mágico. Só para dar um norte aqui para vocês, uma determinação muito simples que a gente dá em magia. Eu determino que a partir desse situação, tal mistério, venha e faça isso, isso e aquilo. Então, isso tem força de poder. Então, como é que esse indivíduo consegue arbitrariamente induzir
consciências ditas cósmicas a fazer as suas vontades, os seus desejos, ou mesmo os seus caprichos. Ora, a fundamentação disso nada mais é do que um alvará, a palavra que eu tenho, que todos nós carregamos. A maioria esmagadora acha que isso não é possível, e os que acham que isso é possível acham que não tem esse direito, acabam se vinculando a prepostos desses mistérios, notadamente sacerdote. Todo sacerdote, no fundo, ele é um preposto de um mistério, né? Ele se posiciona dessa maneira e se coloca como o interlocutor dessas partes. Em certa medida, isso tem sentido, porque realmente a ignorância das pessoas é imensa. Então, eu acho até que foi necessário ter isso. Mas hoje, o que a gente está vendo é um ressurgimento desse processo, particularmente dentro do ser humano. Cada um tem percebido que, peraí, por que eu não? Peraí, porque não pode? Peraí, por que isso? Peraí, por que aquilo? E é aí que as escolas de mistério entram para resgatar isso tudo, trazer, olha, isso daqui é uma coisa que sempre tivemos, sempre teremos, isso não é privilégio do ser humano, inclusive, isso é privilégio de toda a consciência que está mergulhada aqui dentro. Estamos aguardando o momento que você chegue nessa conclusão. A partir do momento que você chegar nessa conclusão, estude, procure, que não haja novas quedas conscienciais e, de preferência, impõe a sua vontade. Está aqui método, está aqui procedimento, está aqui histórico. Basicamente isso que a Escola de Mistério tem feito. E nós magos, eu pelo menos me vejo dessa maneira, o que a gente faz hoje é um arremedo do que foi feito um dia, arremedo, inclusive, do que os xamãs fizeram lá atrás. Olha, eu estou bem próximo da gente, mas ainda muito, muito longe do que um dia já foi feito e que eu espero que um dia retome também. Legal. Bom, Zé, não sei se você vai completar um pouco do que ele disse agora, o Ari, ou você vai trazer um novo tema aí, uma outra abordagem dentro desse tema. E antes de você fazer essa abordagem, eu vou só te pedir um minutinho, porque depois eu queria que vocês respondessem para mim se o que temos agora de tecnologia, de ciência, de próprio avanço tecnológico, tem a ver com essa prática mágica feita lá atrás nos primórdios, isso já veio meio que plasmando para a gente chegar até aqui, ou isso foi um outro tipo de abordagem feita por outros tipos de seres, para a gente trabalhar outros tipos de aspecto? Depois eu queria que vocês me respondessem isso, e o pessoal que quiser depois ter alguma pergunta também para fazer para vocês, deixem um pouco mais para frente as perguntas aqui, eu não digo para deixarem já, porque senão vai ficar perdido aqui, então vamos deixar na segunda hora da nossa live, para vocês já se prepararem para deixarem aqui, tá bom? Bom, Zé, contigo então, o que você vai completar o que o Ari falou, ou você vai trazer um outro subtítulo aí dentro do tema?